Determinação do MDC de dois ou mais números. Então vamos ver como devemos proceder para determinar o máximo divisor comum de dois ou mais números. Para se determinar o MDC de dois ou mais números, procede-se da seguinte maneira. Primeiramente, decompõe-se os números dados em fatores primos. Gente, decompor em fatores primos é o mesmo que fatorar. Tá? Quando eu falar em fatoração, vamos fatorar os números. Eu estou falando em decompor em fatores primos. Ok? Bom, eu quero determinar o máximo divisor comum entre o 24, o 32 e o 48. Ou seja, qual o maior número natural que divide esses três números aqui, 24, 32 e 48, ao mesmo tempo? É isso que é o MDC, tá? O maior divisor comum ou o máximo divisor comum. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor os três números, né, os três números, 24, 32 e 48, em fatores primos. E é o que nós mostramos aqui. Olha só. Vamos fatorar o 24. Ok? Observem aí. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 24 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3. Está vendo? O 2 aparece aqui 3 vezes e o 3 apenas uma vez. Então, 24 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3. Esta é a forma fatorada do número 24. Tranquilo, né? Agora o 32, a mesma coisa. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 32 é 2 elevado à quinta potência. Veja, o 2 aparece 5 vezes aqui. Tá? A forma fatorada do 32 é 2 elevado à quinta potência. Ok? E nós temos aqui o 48. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, 48 vai ser 2 elevado à quarta. Olha aqui, o 2 aparece 4 vezes aqui, vezes 3. Né? O 3 aparece apenas uma vez. Então, a forma fatorada do 48 é 2 elevado à quarta vezes 3. Ok? Então, fatoramos o 24, o 32 e o 48. Vamos em frente. A seguir, né, depois que eu encontrei os fatores primos, forma-se o produto entre os fatores comuns a ambos, utilizando os fatores com menores expoentes. O que é isso? Vamos ver. Aqui eu tenho a forma fatorada do 24, do 32 e do 48. Quais são os fatores primos comuns a esses três números aqui, na forma fatorada? É o 2, não é?
Ó, o 2 aparece aqui no 24, no 32 e no 48. 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quinta, 2 elevado à quarta. Tá? Fatores comuns. O 3 ele é comum ao 24 e ao 48, mas ele não é comum ao 32. Então, não posso considerar o 3. Tá? Vou tomar apenas o 2, que é o fator comum aos 3 números. Bom, eu vou pegar o fator comum com o menor expoente. Veja, aqui é 2 elevado ao cubo, aqui é 2 elevado à quinta, aqui é 2 elevado à quarta. O menor expoente do 2 é aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Então, logo, o máximo divisor comum entre o 24, o 32 e o 48 é o 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 8. 8 é o máximo divisor comum entre esses números. É o maior número natural que divide os 3 ao mesmo tempo. Tá certo, gente? Veja bem, se eu tivesse mais um 3 aqui, ó, tá? Se eu tivesse mais um 3, eu teria que pegar o 3 também. Aí, eu iria formar o quê? O produto entre os fatores comuns tomados com os menores expoentes. Eu iria multiplicar esses fatores. Não é o caso aqui, porque eu tenho apenas um fator comum. Tá? Mais para frente, nós vamos ver alguns exemplos, né? Alguns exercícios em que eu vou ter que utilizar mais de um fator. Mas como aqui eu tenho apenas um fator, eu vou pegar apenas ele, o 2, com o menor expoente, 2 elevado ao cubo. Tá certo? É assim que nós calculamos o MDC, entre 2 ou mais números. Entendido? Observações. O máximo divisor comum entre 2 números em que o maior é múltiplo do menor é o menor deles. O MDC entre 2 números em que o maior é múltiplo do menor é o menor deles. Tá? Muito prático isso aqui. Ó. O MDC entre 12 e 24, veja bem, o 24 é o dobro de 12. É 2 vezes o 12. 2 vezes 12 dá 24. Então, o 24, ele é múltiplo. Eu digo que ele é múltiplo do 12. Portanto, o máximo divisor comum entre os dois é o menor dos 2 números, que é o 12. Tá? Então, se eu tiver 2 números, onde o maior é múltiplo do menor, eu não preciso nem pensar. O máximo divisor comum entre eles vai ser o menor deles. Ok, gente? Muito prático isso aqui, né? Adianta muito o nosso serviço na hora dos cálculos. Outra observação. O MDC entre 2 números primos entre si, olha lá, números primos entre si. Quando é que 2 números são primos entre si? Vamos relembrar? 2 números são primos entre si quando o maior divisor dos 2 números é o 1. E além de ser o maior, é o único, viu, gente? É o único divisor entre os 2 números.
Então, aqui diz que o máximo divisor comum entre dois números primos é a unidade, é o 1, claro, porque ele é o único. Tá? Se ele é o único, ele também é o maior. É o MDC. Então, vamos guardar isso. O MDC entre dois números primos entre si é a unidade, é o número 1. Esse é o processo geralmente usado para se saber se dois números quaisquer são primos entre si. Ok? Se eu tenho dois números, por exemplo, o 12 e o 13. Se o máximo divisor comum entre esses dois números é 1, então eu concluo que esses dois números são primos entre si. Entendido, gente? Também muito prático isso aqui, tá? Se multiplicarmos ou dividirmos dois ou mais números por um mesmo número diferente de zero, o maior divisor comum ficará multiplicado ou dividido por esse número. Olha que interessante. Nós temos que o máximo divisor comum entre o 45 e o 50 é o 5. Tá? O 5 é o máximo divisor comum entre esses dois números. Vamos multiplicar por 3, tá? O 45. Se eu multiplicar o 45 por 3, eu vou encontrar 135. Se eu multiplicar o 50 por 3, eu vou encontrar 150. Tá? 45 vezes 3, 135. 50 vezes 3 dá 150. O máximo divisor comum entre o 135 e o 150 é 15. E observem que coisa interessante. Ó. O 15 é 3 vezes 5. Então é isso que está falando aqui. Se nós multiplicarmos ou dividirmos dois ou mais números por um mesmo número, diferente de zero, o maior divisor comum, ou seja, o MDC, também ficará multiplicado ou dividido por esse número. Né? Então, o MDC de 45 e 50 é 5. Triplicando esses números aqui, ó, multiplicando por 3, nós teremos 135 e 150. O MDC desses dois aqui, ó, vocês podem fazer aí, né, vai dar 15. 15 é o triplo de 5. Veja, o MDC também ficou multiplicado por 3. Entenderam, gente? Ok. Na próxima aula, né, no próximo tópico, nós vamos fazer alguns exercícios. Até lá, então, tá?